Boa noite, eu sou o Juvan Leite. Boa noite, queridos, eu me chamo Joelle. E essa é mais uma edição do programa Missões em Revista. E antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu já peço para você se inscrever, dar o seu like, compartilha, comenta o que você espera da nossa conversa de hoje, compartilha para alguém mais acompanhar a nossa conversa de hoje com... Amém. Hoje nós temos Joelle, a nossa querida e amada irmã Maria Eduarda. Amadíssima, querida Duda. Duda, seja bem-vinda, é uma Obrigada. satisfação. Duda, nós gostaríamos que você se apresentasse para os nossos telespectadores, diga seu nome, se assim desejar dizer a sua idade, sinta-se à vontade. Seja bem-vindo, o programa é seu. Obrigada. Eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 18 anos, sou da Igreja Batista Constantinópolis, mas nesse último ano eu me mudei para o Instituto Missionário Palavra da Vida e estou estudando lá, estou estudando teologia. Se Deus permitir, vou completar o curso de licenciatura em teologia e missões transculturais e eu estou bem animada, bem feliz de poder estar aqui. Joelle. Que massa. Duda, fala um pouquinho aí do começo da sua vida, da tua infância, como foi essa tua caminhada até Jesus te alcançar, você tomar essa decisão, como que foi? Nasceu assim um lar evangélico. Sim, nasci no lar cristão. Meu pai é pastor, a minha mãe também sempre esteve bem envolvida na igreja e tudo mais. E eu vim aqui para a EBC quando eu tinha 1 aninho, então cresci na igreja e ministério infantil e peças e teatro e tudo mais. Então foi uma infância muito boa. Graças de a Deus. Estar aqui na igreja e tudo mais. As minhas amigas sempre foram as meninas da igreja e os meus rolês sempre foram com o pessoal da igreja. Então cresci na igreja, em casa também. Os meus pais sempre me ensinaram sobre Bíblia, sobre o amor de Cristo, né, em cultos domésticos e tudo mais. E eu acho que de infância foi isso. Eu me converti. Vamos lá, por partes. Como Pode eu falar. cresci no lar cristão, em casa, o evangelho sempre foi muito comum para mim. Sempre foi Sim. muito tranquilo, sei lá, era algo confortável para Sim. mim, igreja e tudo mais. E quando eu tinha 6 anos, em uma EBF na minha escola, a professora estava falando lá sobre o amor de Jesus, ela explicou o plano de salvação e falou, né, no plano de salvação, a gente fala sobre o inferno, fala sobre o céu, sobre o amor de Cristo e tudo mais. E aí, nisso eu tinha 6 anos, e eu falei, não quero ir pro inferno, o amor de Cristo é legal. Eu Sim. quero ele como meu salvador e tudo mais. E aí eu aceitei a Cristo quando eu tinha 6 anos. E aí me batizei quando eu tinha 13, comecei a servir na igreja e tudo mais. Só que a gente sabe que salvação traz transformação, né? certeza. Um dos maiores frutos da salvação é a transformação. E aí, eu não era uma pessoa muito fácil de lidar em casa. Eu não fui uma adolescente muito tranquila. Tipo assim, na igreja eu estava sempre aqui com minha carinha bonitinha, servindo e muito alegre, mas em casa eu não era uma pessoa muito fácil. Eu era briguenta com meu irmão, eu era respondona, um pouco muito preguiçosa e tudo mais. Esse tipo de coisa. Sim. E aí eu comecei a viver uma vida meio de mascarada, sabe? Sim. Meio de faces. Então, na igreja, eu tava aqui servindo, tava com um sorriso no rosto, obedecer meus pais e tudo mais, mas quando eu chegava em casa, eu me transformava totalmente. E isso, com o passar dos anos, foi começando a ficar muito pesado. A gente não consegue viver uma vida de máscara por muito tempo. E aí, em 2020, mais ou menos, eu comecei a sentir um vazio muito grande no meu coração, de tipo, algo tá errado. Eu sou crente, mas eu não sou crente porque eu não vivo como uma cristã de verdade e tudo mais. E aí, esse vazio foi bem difícil de lidar com ele, porque eu não sabia o que era. Para mim, estava tudo certo, eu estava indo bem na escola, estava indo bem na igreja, os meus pais... tipo assim, eles tentavam ao máximo me educar e falar, tipo, você tá errada, o caminho é esse, tudo mais, eu não entendia o que estava errado. Sim. Até que, mais ou menos, no final de 2020, Deus me permitiu entender que o que estava faltando era eu aceitar Ele como meu Senhor. Não só como meu Salvador, mas como o dono da minha vida. Então aí você precisava ter um verdadeiro encontro com Jesus. Eu precisava ter um verdadeiro encontro com Entender Jesus. realmente. Sim, crescer na igreja, muitas vezes, leva a gente para um entendimento de que Jesus é isso, e ele sempre é isso, e ele sempre foi isso.
Não no sentido de que ele muda, não é isso, mas no sentido de você se acostumar com um evangelho confortável. Sim. E era isso que tinha acontecido comigo, eu tinha me acostumado com um evangelho muito confortável. E quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, que eu entendi que ele podia me perdoar de tudo que eu tinha feito, dessa vida dupla que eu levava dentro de casa, que ele ainda me amava e que ele não cansava dos meus recomeços, tipo, de tentar de novo, Sim. e de novo, de novo. Bem, Foi o momento que eu entendo que eu realmente conheci Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. teve Foi uma em data 2020. específica, Duda? Um evento, assim, que tu lembra ou foi um processo? Foi um processo. Eu lembro que foi no final de 2020, porque foi o ano da pandemia e tudo mais. Mas foi mais um processo mesmo, de entender... Eu não lembro o dia exato, mas eu lembro Sim. de sentar na minha cama e orar. Eu falei, Deus, não quero mais, cansei. É um ponto final. Cansei, não dá mais pra viver assim. E aí, a partir daquele momento, teve paz, sabe? Parece que aquele vazio, aquele buraco sem fundo, foi preenchido. E eu comecei a viver e me esforçar de verdade para ter uma vida que agradasse a Deus. Não que agradasse aos meus pais ou às pessoas da igreja, mas que agradasse a Deus mesmo. Quão importante é, né, Joel, esse seu relato, Duda, para que os nossos jovens também, tanto da igreja quanto da comunidade, nossos irmãos em várias partes do país, né, ao assistirem essa reportagem, também podem estar nesse momento passando por essa mesma situação que você passou e se identificar e saber que eles também estão precisando de um verdadeiro encontro com Cristo, né? Sim. Os cultos de jovens daqui foram muito importantes para mostrar que... Eu lembro que o pastor Gabriel sempre fala, né, que é uma vida, não é um momento ou lugares específicos que você é crente. É uma vida, você precisa levar uma vida inteira de amor e zelo pela Escritura. E aí, se a gente ama, a gente obedece. Sim, uma rotina, não Sim. é só uma... A gente, como tu falou, a gente, quando cresce na igreja, a gente tende a cair nessa vida de religiosidade por estar num ambiente onde todos têm essa... Sim. aparência. A coisa vai se tornando automática, né? Mas Muito até a gente automática. tem essa virada de chave de que realmente isso tem que ser algo daqui de dentro, que você tem que entregar tudo que envolve a sua vida para Jesus realmente governar. Aí tem que virar a chavinha. Tem que virar a chave, né? Sim. E, Maria Eduarda, e o chamado para estudar no seminário Palavra da Vida? O que você sentiu para tomar essa decisão? Depois de você passar por esse processo, de saber que você verdadeiro precisava ter um encontro com Cristo. Então, quando é que você tem esse chamado para ir para a palavra? Eu quero ser uma missionária, eu preciso ir para o seminário estudar. Então, o seminário em si começou quando eu era pequena, porque meu pai fez seminário e ele sempre contava as histórias do seminário dele, o que ele tinha aprendido e tudo mais, eu achava aquilo muito legal. Só que eu pequena, a minha intenção era ter as mesmas experiências que meu pai teve, de vida e os amigos e tudo mais. Então, o desejo de seminário sempre teve, só que com a intenção errada. E aí eu fui crescendo e eu fui percebendo a necessidade que tinha na igreja de pessoas preparadas e capacitadas para servir a Deus. Não só com disposição, principalmente com disposição, mas realmente preparadas. E eu percebi isso durante as conferências missionárias. Quando o missionário ia lá, falava o testemunho dele, de como estava sendo no campo e tudo mais, só que no final ele falava, tem muito trabalho e tem pouca gente. Sim, aí fazia aquele apelo, se Deus está tocando no seu coração, se você entendeu que você tem um chamado, não sei o quê. Só que aquilo me incomodava muito, porque eu olhava o missionário falando a gente precisa de gente, e eu olhava para uma igreja cheia de gente, lotada. Eu falava, isso não faz sentido. Sim. E aí eu decidi que eu seria a pessoa que não ia ficar sentada no banco da igreja. Amém. Que eu ia ser a pessoa que, de alguma forma, ia me capacitar, ia me preparar, ia fazer a diferença. Nem que fosse dentro da igreja, ensinando as crianças, sei lá, eu ia fazer a diferença. Eu não ficaria sentada no banco. E... vamos lá. Bom, em outubro do ano passado, a nossa igreja sediou o Vocari. Sim. Uma conferência missionária para jovens e tudo mais. Só que em outubro do ano passado, eu já tinha... Como é que eu posso falar? Eu não tinha deixado de lado a ideia de seminário, mas eu tinha entendido que
tipo, Não era o momento. não era o momento. Eu tinha passado por uma crise de que eu preciso fazer faculdade, seminário. Eu estava no 3º ano de ensino médio, estava saindo. Uma crise que a maioria dos jovens Uma passam. crise que a né? maioria dos jovens passa, assim. Eu não achava nenhum curso na faculdade que eu me identificava. Eu falava, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Mas a minha mãe sempre falou que é muito importante você estar no campo missionário com uma faculdade, com um curso, porque você pode ser mais útil. Não é que Sim. você não vai ser útil se você não tiver, mas você pode ser mais útil. Você vai usar a sua profissão, né? Sim, Uma especialidade, Especialidade, mas... né? isso. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu me convenci de que era o momento de eu fazer faculdade. Então eu estava estudando, estudava a tarde inteira e tudo mais, fazia simulado e tal. Eu estava bem focada em passar numa faculdade e pelo menos garantir a minha vaga na universidade. Então, quando chegou o Vocari, eu estava bem fechada nisso. E aí, uma das pessoas que que veio apresentar as agências e missões e tudo mais, a gente teve um momento de conhecer essas agências. Uma dessas pessoas foi o Ricardo Lavarda, o coordenador do Projeto Marcos, que foi o curso que eu fiz agora, o 1º ano de seminário. E a gente conversou, ele falou, tipo, vamos pra lá, ano que vem, não sei o quê, você tá saindo do ensino médio. Eu falei, eu quero, só que agora não, agora eu tô com a minha cabeça na faculdade e tal. Quando, sei lá, daqui a alguns anos a gente conversa de novo. Só que nesse mesmo dia, no Vocari, no último momento de louvor, tocou uma música chamada Emaús, do Morada. E nessa música tem uma parte que fala... Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, vem e toma o teu lugar de honra. Nesse caso, casa e tal, é a nossa vida, né? Nosso coração. E aí, naquele momento, eu parei e pensei, a minha casa não tá arrumada. Tipo assim, eu tô me esforçando ao máximo para ser mais parecida com Cristo, mas ainda tem muita coisa que precisa mudar. Eu não consigo oferecer a minha casa hoje, o meu coração hoje, como lugar de honra de Jesus. E aí, Como aquilo receber esse mestre em Exato, uma casa bagunçada. em uma casa bagunçada. Até hoje, às vezes, eu paro para pensar nisso. É uma coisa que o pessoal sempre fala no seminário. Tipo, a sua vida precisa ser excelente, porque Jesus merece pessoas com uma vida excelente. E aí, às vezes, eu entrava no quarto estava de cabeça para baixo. Falava, caramba, eu não vou receber Jesus nesse quarto. E aí, ia lá, arrumava tudo. Mas, enfim. Aí, eu sabia que eu não conseguia, que eu não poderia servir a Cristo perfeitamente com a minha vida do jeito que estava. E aí, eu entrei numa crise. Meu Deus. Outra crise. Oh, meu Deus, a minha vida. E aí, isso foi no sábado à noite. No domingo seguinte, de manhã, se eu não me engano, o pastor Jorge pregou no texto de Jeremias 18, que fala sobre o oleiro que pega um pedaço de barro e ele molda. E ele desmonta e ele faz de novo. E ele desmonta e ele faz de novo. Vai moldando e remoldando até ficar perfeito, do jeito que ele quer. Um vaso para boa obra. E ali eu entendi, eu falei, nossa... Que é isso que Deus faz conosco. É isso que Ele faz né? com a gente, é isso que Ele quer fazer. Nos pega... Que nós somos imperfeitos, né? Sim. E Ele vai nos moldando de tudinho e vai nos quebrando até que a gente fique de acordo com a vontade dele. De um jeito que agrade a Ele. E aí eu falei, nossa, Jesus, Ele pode fazer isso comigo. E eu quero que Ele faça isso comigo. Só que eu ainda estava muito fechada na minha decisão de faculdade. E aí nós vamos ter também um convite de Jesus, né? Vinde a mim do jeito que estás. Sim. Né? Tá cansado, tá sobrecarregado. Então, assim, é um convite. Ele não Ele está dizendo, vem transforma. perfeito, né? Ele quer moldar a gente. Quer moldar a gente. Sim, exato. Que a gente tá. E, sim, aí eu estava muito fechada com a cabeça na faculdade e tudo mais. Eu falei, não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que Jesus, ele tá chamando, ele quer moldar, então tem vamos que obedecer. Lá. Sim, e aí começou todo um processo de oração. Deus foi quebrando meu coração para mostrar, não é o que você quer, é o que eu quero. Não é o seu jeito, é o meu jeito. Não é o seu tempo, é o meu tempo. E aí foi outra crise, são muitas crises, mas aí eu fui orando, Deus foi acalmando o meu coração, me quebrando mesmo, mostrando o que era a vontade dele. E aí eu conversei com os meus pais, conversei com os meus líderes, com a igreja, e eles foram apoiando. E eu fui falando, eu acho que é isso. Se as pessoas estão apoiando, se as pessoas realmente reconhecem que eu tenho um chamado e que eu posso servir a Cristo de uma maneira
integral, no sentido de tirar um tempo para me preparar para isso e depois voltar e servir a Ele onde Ele me colocar, se as pessoas reconhecem isso e eu tenho essa vontade, eu acho que é isso. Então, esse chamado foi mais ou menos isso. Não teve nada muito extraordinário, uma luz que veio do céu. Foi mais entender a minha vontade, que já tinha, a necessidade e a oportunidade. Juntando esses três, eu falei... Tudo alinhado vamos com a lá, vontade tudo de alinhado Deus, de né? acordo com a vontade de Deus, sim. Eis-me aqui, né? Exato. E eu lembro que teve um processo de falar, né, com o pastor, para também, claro, para você como membro de uma igreja tem que falar com o teu pastor. Como é que foi essa conversa? Foi de boa, aceitação, conversa tudo em linha? Foi tranquilo quando eu fui conversar com o pastor. Foi bem de boa, eu tava bem nervosa, mas foi bem tranquilo. Ele fez algumas perguntas, tipo, pra ver se não era emoção, se não era algo assim, impulso, mas ele entendeu que realmente tinha um chamado e foi uma conversa muito tranquila, graças a Deus. Ele falou, você é muito jovem, isso é uma decisão que vai mudar a sua vida, querendo ou não, tipo, qualquer decisão, por exemplo, de uma faculdade, de um curso, a gente está na época de jovens, né? Na época de decisões que vão mudar o nosso futuro, né? São decisões que vão guiar para onde a gente vai seguir a nossa vida. Ele falou, você é muito jovem, é uma decisão muito importante, não é algo que você pode fazer no impulso. Jesus, Deus, né? Ele pede pessoas que não sejam impossíveis, porque o caminho não é fácil, é um processo, é difícil. Esse caminho de seguir a Cristo e ser um missionário, né? Não é algo fácil. Temos que abdicar de certas situações, certas coisas, né? Isso, e o pastor perguntou, você está preparada? Você realmente quer fazer isso? Eu falei, pastor, eu quero. Eu tenho a convicção de que Deus está me chamando. Não sei para onde, não sei quando, mas Ele está me chamando e eu quero estar pronta. E é isso que eu falo até hoje, quando as pessoas perguntam, tipo, onde você vai trabalhar, atuar, acontecer? E eu falo, não sei, Deus sabe, eu não sei, eu só quero estar pronta. Sim, para o que Deus chamar. Então, conversar com o pastor foi muito tranquilo esse processo. Ele teve, obviamente, né, um tempo, ele não me deu a resposta na hora, um tempo de orar, de conversar com os meus pais, conversar com os meus líderes e tudo mais. Mas aí, quando ele deu a resposta, foi animado também, né? A igreja deu um apoio muito bom. Que bom. Duda, aproveitando agora a oportunidade, nós vamos para o nosso pequeno intervalo, não é isso, Joélia? Vamos chegar ao final do primeiro bloco, né? Mas fica por aí, comenta o que você está achando, compartilha com alguém, com seus amigos, seus familiares, para acompanhar a história que Deus tem feito na vida da Duda e não sai daí. É isso aí, aproveita, enquanto está no intervalo, liga aí para algum amigo, algum parente e manda se inscrever no canal da Constante TV e compartilhar que vai e ative o sininho para não perder as nossas notificações. Até o próximo bloco, voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista e a nossa entrevistada Maria Eduarda continua com seu sorriso bonito, né? Contagiante aqui nos nossos estúdios. É verdade. A gente vai voltar um pouquinho para continuar nossa conversa, Duda, voltando naquele tópico que tu foi conversar com o pastor Jorge Max, né, para conversar sobre tua ideia de ir pro seminário. Mas como foi essa ideia de, antes de chegar no pastor, a conversa especificamente com os teus pais? Como que eles reagiram a essa tua ideia? Com meu pai foi bem tranquilo. Tipo, ele sempre incentivou eu e o meu irmão, o Rick, para que a gente tirasse, nem que fosse um ano, para fazer seminário, para conhecer mais a Deus e tudo mais, firmar nossas convicções antes de ir para a faculdade. Então, quando eu fui conversar com ele, falando, pai, eu acho que eu quero ir para o seminário, não sei. A primeira vez que a gente conversou, ele ficou muito feliz, ele apoiou super, falou, tipo, nossa, que legal, vamos correr atrás, vamos orar primeiro para ver se é isso mesmo e vamos atrás. Só que a minha mãe, ela sempre, como eu falei, ela sempre teve a ideia de que era necessário fazer uma faculdade antes. Ou pelo menos tá encaminhada nesse sentido mais acadêmico. Ali ela estava mais ou menos na linha do pastor Jorge Max, né? Você é nova, sim. Essa decisão vai refletir lá na sua vida futura, isso mesmo. Né? Sim. E aí eu estava mais temerosa quando eu fui falar com ela. Mas
Porque eu sabia, né, que para ela era essencial que eu fizesse faculdade antes. Só que quando eu fui conversar com ela, ela falou: filha, se Deus tá te chamando, se Ele tá guiando os teus passos para isso, eu não vou ficar no meio, eu não vou ser a pessoa que vai te impedir. A gente vê como faz com a faculdade, se faz durante o seminário, se faz depois. É importante que você faça, ela não abriu mão disso. Mas vamos ver, vamos tirar esse ano, vai esse ano, ver se é isso mesmo. Sim. Se você quer continuar os 3 anos ou se era só 1 ano e tudo mais. Mas isso foi até uma das coisas que me deu mais certeza e mais paz, sabe? Foi Sim, eu vi saber Deus que aquela abrindo pessoa as portas aos poucos, sim. A pessoa que era não resistente, mas que tinha aquela ideia mais... Que tu É. também tinha, né? De fazer a faculdade antes. Também abria mão disso, Isso. entre aspas, pra seguir essa ideia que Deus É tinha isso. botado no teu coração. Sim. E, então, já tinha a benção dos pais, a benção do pastor. Mais um pouquinho pra frente veio o culto de apresentação, né? Pra te enviar, que eu lembro. Ai, foi lindo. E a gente já vai pra você estar lá? Vamos pra lá? Não, vamos pouquinho verificar antes? assim esse preparo de Tá. tudo, como é que aconteceu após os pais aceitarem, Duda. Então, assim, pai concordou, a mãe concordou, mas não quer dizer que você no outro dia já foi enviado. E qual sim, é como foi esse essa preparação? processo, essa preparação? Como é que ocorreu essa preparação? Antes da viagem. Tem que mandar recomendações, carta, sim. Todo o tudo, fazer processo, aquele enxoval. aquela Esse processo, burocracia. como é que faz? A igreja faz alguma cerimônia para você, para enviar, alguma coisa assim, alguma festinha, alguma coisa especial? Conta Como é aí que se pra deu gente. tudo isso? Então, muita coisa aconteceu, mas também foi muito rápido. Tipo, eu tive esse primeiro insight no final de outubro e na metade pro final de fevereiro eu já tava no avião indo pra lá. Então foi bem rápido. Bem rápido. Esse de conversar com os meus pais pela primeira vez e o momento do vocário e tal foi mais ou menos 1 semana. E a gente tirou um período de oração. Não sei exatamente quanto tempo, mas a gente tirou um tempo para orar, para ver se sentiam pelo menos uma primeira paz inicial para continuar, né? Depois desse período a gente conversou, eu conversei com o pastor Gabriel e a Érica, que são os meus líderes de jovens. Depois a gente foi conversar com o pastor levou para o conselho missionário da igreja e tudo mais. E aí, quando eles deram um ok, assim, tipo, Firme. bom, eu apoio, vamos lá. Eu peguei e comecei a preencher os formulários gigantes de formulário pessoal, formulário sobre a igreja, carta de recomendação da igreja, carta de recomendação de líderes, dos pais, eu não sei o quê. Então, é um processo um pouquinho demorado, então respondi tudo, enviei para eles, e aí eles responderam, tipo, manda mais esses documentos, aí mandava e tal, até fazer, tipo, completar isso tudo, a gente estava em dezembro. E tá, então mandou os documentos, tudo mais, dezembro eu recebi a carta, um e-mail falando, tipo, você foi aprovada. Eu tive uma entrevista. Né? Sim, eu tive uma entrevista com a Stephanie, a esposa do Lavada, que também cuidava do Projeto Marcos e tudo mais. Ela me apresentou melhor como era. Tipo assim, é diferente você ler e você conversar com alguém falando sobre. Então, ela me apresentou melhor o que era o Projeto Marcos e tudo mais. Aí eu falei a minha intenção de ir para lá e tudo mais. Então, foi muito tranquila essa entrevista com ela. E aí recebi a carta dizendo, você foi aprovada, parabéns. Eita, glória. E aí teve o processo também de conversar com a igreja para ver se a igreja conseguiria me ajudar com sustento, com, sei lá, uma parte da mensalidade e tudo mais. Eu lembro que, a princípio, eles não iam conseguir me ajudar, tipo, com um valor muito alto, porque estavam ajudando outro seminarista. Sim. E aí eu comecei então vamos lá, né? Buscar mantenedor. Aí você já tem que correr atrás de outros mantenedores fora da igreja, né? Isso. Então eu comecei a fazer esse planejamento e tudo mais à tarde. E aí à noite, o papai chegou em casa com a notícia de que a igreja ia conseguir me ajudar com a que mensalidade. E, gente, só a mensalidade já ajuda muito. Porque o resto é resto. O que eu preciso para estudar ali é a mensalidade. E aí a igreja ia conseguir me ajudar. E, nossa, foi maravilhoso ver Deus abrindo mais uma porta, sabe? Mais um processo de cuidado. Sim. Então, hoje, além de você ser membro da igreja, você é uma missionária enviada pela igreja e adotada pelo conselho missionário que a igreja tem, né? Sim, Que isso é bênção. muito legal. É uma responsabilidade, mas é muito legal.
E no meio de tudo isso acontecendo muito rápido também, mais crises. Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo precipitada demais? Eu sou porque muito foi muito nova. rápido, né? Sim, eu sou muito nova. Eu fui pra lá, eu tinha 17 anos. Aí fica aquela coisa, né? Eu vou fazer, as pessoas vão fazer todo esse investimento. Será que eu vou decepcioná-las, né? Sim. Então, crise de... Será que eu confio mesmo em Deus para sair de casa aos 17 anos e deixar que Ele guie a minha vida? Crise de fé, de confiança, o choque de sair de casa e ter que me virar sozinha. Sim. Então, foram muitas e muitas e muitas crises nesse processo, mas em tudo Deus foi mostrando que eu cuido e se eu levanto, eu sustento. Glória a Deus. E eu levo até o fim. Amém. E agora chegando perto de janeiro, fevereiro, que tu foi pra lá? Sim. Fevereiro? Eu viajei dia 25 de fevereiro. Uhum. E... Essa chegada, né? Aí você chega realmente na sua realidade do campo. Tu vê que aquilo tudo é real. Bom, eu já não estou mais em Manaus, eu já estou longe dos meus da amigos. Família, da igreja. Longe da família. Eu estou aqui num local onde Realmente cheguei. eu nunca imaginei estar, né? Sim. Como é que foi essa chegada? Como é que foi essa adaptação? Os primeiros dias. Os primeiros primeiras dias, a falta da cama, que desde criança você dormia. Sim, foi um choque. A comida da mamãe, né? Que a mamãe preparava. Quer dizer, tudo diferente. Foi um choque. Eu lembro que os meus pais, eles foram me deixar lá, mas dia 28 foi a recepção de todo mundo do PM. Sim. E dia 28 mesmo eles foram embora. Uhum. Então, eu não lembro disso, mas uma das minhas amigas fala que a primeira vez que ela me viu, quando a gente se conheceu, eu tava sentada num cantinho chorando. Só que não é chorando de tristeza, mas é tipo, meu Meio Deus, que é um muita choque. coisa nova, eu não sei o que eu Sim. vou fazer. Só que eu não lembro disso. Pra mim, eu tava tipo, vamos lá, eu tô aqui, foi muito legal. Mas, por mais que seja tudo norte, o Pará, ele tem as suas peculiaridades, é bem Sim. diferente daqui. Eu acho que dificuldade de adaptação ao Pará foi mais em questão de clima. O Pará é muito úmido, então eu tinha que fazer as minhas coisas sozinha, né? Não tinha ninguém comigo. Sim. E aí eu ia lá, lavava minha roupa, colocava no sol, demorava 3 dias, a roupa não secava, porque era muito úmido, muito úmido. E eu ligava Aqui pra você minha mãe. coloca ali, meia hora tá... Sim, tá seco esse solzão. Tá quente a roupa ainda. Eu ligava pra mamãe e falava, mãe, a minha roupa não seca. O que eu faço? Sim, então um choque de não estar mais com os pais perto, de adoecer e não ter. A mãe falava, tipo, toma um chazinho, toma esse Benegripe, você vai ficar bem. Eu tinha que fazer isso sozinha, eu tinha que falar, eu vou ficar bem, eu vou ter que fazer um chazinho. Esse tipo de coisa. Então, tá longe de casa foi um choque, assim, mas foi bom para amadurecer. Sim. Nesse sentido de não depender muito dos outros para tudo, sabe? Eu entender que eu consigo fazer as minhas coisas sozinha. Eu consigo ficar curada se eu estiver doente. Pela graça de Deus, eu consigo me curar. Eu não preciso dos meus pais ali do lado. Sim. Eu posso e eu preciso cuidar das minhas coisas e mantê-las do jeito certo, limpo, organizado. Enfim. Eu tava sozinha, foi muito estranho. Virando. Sim. Então, acho que o Pará foi mais isso. Essa questão de clima, assim, foi a coisa que eu mais senti dificuldade. Mas também tem pessoas, né? São pessoas do Brasil todo. Na minha turma tem uma menina de fora do Brasil. E são culturas totalmente diferentes. Nos quartos, nós somos divididos em quartos com 3 ou 4 pessoas. E foi bem difícil, um choque de realidade mesmo, me acostumar a... Não eram coisas muito grandes, mas, tipo, cada um tem o seu jeito de viver a sua vida, né? Com Os seus certeza. costumes de casa, e aí me adaptar, e as meninas me adaptarem com os meus costumes, até a gente conseguisse Sim. organizar Sintonizar. tudo. Isso, sintonizar, pro quarto andar em harmonia e ninguém ficar tipo, nossa, ela faz isso desse jeito. Levou um tempinho, não muito tempo, mas levou um tempinho. E eu acho que a coisa que eu mais tive dificuldade de me adaptar foi a rotina do seminário em si. Porque é uma rotina muito corrida. A gente tem atividade o tempo todo. Justamente para não deixar
tempo livre, até porque a gente não tá lá para ficar de férias, né? Sim. Então a gente tem muita coisa para fazer o tempo todo. E aí, na primeira semana, a gente foi a semana de orientações. Então, eles passaram todas as regras, todos os horários, tudo do jeito que funcionava. Eu falei, eu não vou dar conta, é muita coisa. Eu saí com dor de cabeça daquela primeira aula de orientações, que eu falei, eu não vou saber fazer tudo isso. Mas é rotina, né? Vai acostumando, vai pegando o ritmo. Demorei um pouquinho pegar o ritmo, mas quando peguei também, foi dali pra frente. Graças a Deus, foi muito bom. Pegou embalo e... É uma rotina bem puxada, mas Duda, é legal. Falando, né, que é puxado, e tu pode desenvolver um pouco mais como que são desenvolvidas essas atividades da tua rotina, a aula, o que tu faz no teu final de semana lá, fala um pouquinho disso daí. Tá, na semana a gente tem a segunda-feira livre, porque algumas pessoas fazem ministério de final de semana em cidades muito longes de onde fica a Palavra da Vida. Então chegam... no PV lá segunda, às vezes depois do almoço, esse tempo de manhã toda de viagem até chegar lá. Duda, tu pode só explicar para nossos queridos telespectadores o que seria esse ministério do final de semana? Tá, então vamos começar explicando de sábado, ministério de final de semana. A gente serve em algumas igrejas espalhadas pelo Pará nos finais de semana. Então, são grupos, depende. Tem gente que vai em dupla ou trio, eu ia num trio. Tem gente que vai num grupo maior, de 6 pessoas. Depende muito do lugar onde você vai servir. E você passa sábado e domingo lá. A igreja é responsável por te dar um lugar para dormir e comida. E aí você serve com o que a igreja precisa, né? Você tá lá para dar um auxílio na igreja. Talvez ministério infantil, louvor, jovens... Não sei, no que a igreja precisar, a gente vai e fica lá para servir. Eu servia numa igreja em Marituba. Ficava mais ou menos 15 minutos do PV, uma cidade do ladinho. E próximo, né? Isso, de onde fica a Palavra da Vida. E aí a Maria Yoshima e o Paulão, nós íamos em trio. E... Nós ficávamos hospedados a maioria das vezes na igreja, às vezes na casa de irmãos, a gente comia por lá e ajudava com os jovens e com as crianças na EBD domingo de manhã. Essa era a nossa programação. Então, final de semana é isso. O nosso era bem tranquilo, porque a gente ficava perto do PV, mas tem gente que fazia transcultural, que pegava horas de barco, horas de ônibus, van, caminhava até chegar lá. E por isso que na segunda a gente tem o dia livre. Não tem aula de manhã, à tarde tem o dia livre. Na segunda a gente precisa lavar o quarto, o banheiro, arrumar tudo. O nosso dormitório tem cozinha, então lavar a cozinha e tudo mais. Então segunda é um dia livre, mas você tem as obrigações do seminário para fazer, os afazeres. De terça a sexta nós temos aula de manhã. À tarde, nesses dias da semana, se divide em curso prático, que são um momento que a gente tem à tarde para desenvolver novas habilidades. Os cursos práticos que eu fiz esse ano é por semestre, né? No primeiro semestre foi o Reconecta, que era trabalhos em escolas públicas de educação cristã, é o que a gente chama de ensino religioso, né? Só que como as escolas públicas não aceitam mais ensino religioso, a gente entrava como educação ética e colocava o evangelho lá no meio, ética bíblica e tudo mais. E no segundo semestre eu fiz um curso básico de saúde. Mas existem vários outros cursos práticos. Levantamento de sustento... Gente, não lembro os nomes dos cursos práticos. Sumiu. Mas, enfim, são momentos que a gente tem para desenvolver novas habilidades. À tarde, a gente também tem educação física, 1 ou 2 vezes na semana, depende da educação física que você faz. Precisa cumprir os pontos, isso tudo soma no setor vida. A gente não é avaliado só no estudo. A gente é avaliado em vida, estudo e ministério. Estudo são as aulas e tudo mais. Ministério, o que a gente faz no final de semana e os estágios, tanto de julho quanto de final do ano, início do ano. E o vida, a gente é avaliado em crescimento em vida mesmo. Então, educação física, tarefão, que é uma das atividades também que a gente faz à tarde. Tarefão é um momento que a gente tem para servir ao Palavra da Vida. Então, sei lá, lavar o refeitório, lavar a capela, lavar a cantina, sala de aula. Ou então tem gente que serve, como eu, agora no segundo semestre, fiz tarefão na biblioteca. Então, 2 vezes na semana eu ficava como atendente da biblioteca. Tem gente que faz tarefão lavando louça. São momentos que a gente tem para
exercer o serviço. Sim, trabalhar. Sim. Isso é um aprendizado para a vida É um também, né? Muitas das aprendizado. vezes, quantos jovens não lavam a louça em casa, não Aí limpam, vai lavar não lá limpam no o quarto e vai seminário. lavar e vai aprender lá no seminário, né? E a Verdade. gente aprende a servir com gratidão. Agora, no segundo certeza. semestre, eu fiquei na biblioteca. A biblioteca é mais tranquilo, porque a gente só atende e ajuda lá. Mas no primeiro semestre eu fiz tarefão na louça. E aí, lavar a louça do seminário inteiro, no almoço, a gente exerce a gratidão, a não murmuração. Com E certeza. aprende. É uma coisa que você aprende. Duda, tu falou sobre limpar o teu próprio quarto. Isso seria porque tem algum tipo de avaliação, alguma Sim. coisa? Como Sim. que se dá isso daí? Existem 2 meninas no dormitório que também são alunas, mas são as monitoras. E aí elas são responsáveis por manter o dormitório em ordem. O dormitório, no caso, o pavilhão, que ficam os quartos. Um dormitório. E aí, todo dia de manhã, elas fazem a... Fugiu a palavra. Check-up, tipo, elas passam pra ver os quartos. Sim, eu esqueci o nome. Mas Também. elas passam nos quartos pra ver... Vistoria, aí, né? Vistoria. Isso, elas fazem a vistoria. E aí, de manhã, o quarto tem que estar arrumado, limpo, o closet tem que estar impecável, o banheiro limpo também. E aí elas fazem vistoria na cozinha e na lavanderia, que dependendo dos quartos que estão, a gente também é avaliado nisso. Isso também pega no setor vida. Se você leva notas muito baixas na vistoria, quer dizer que tem alguma coisa errada ali e a sua nota no setor vida cai. E dia de segunda elas também fazem vistoria, só que é uma vistoria mais pesada, porque é o dia que a gente lava o quarto e aí precisa ver se lavou o quarto mesmo, se limpou, se fez tudo direitinho. Então a gente é avaliado nisso. Perfeito. Chegamos ao final de mais esse bloco, né, Joelle? É verdade, mas fica por aí, tá sendo muito bom ouvir um pouquinho dessa história do primeiro ano de seminário da Duda. E tem mais, fica por aí, dá o seu like, compartilha e daqui a pouco a gente volta. Voltamos já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa. Joelle, É isso aí, já tá acabando, mas ainda tem muita coisa por aí, então bora voltar, Duda, pra esse Vambora. ano de Projeto Marcos, né, que é o nome desse primeiro ano de seminário do Palavra da Vida. E após esse primeiro ano, como que tu se sente? Cara, eu acho que após um ano... Na verdade, após um ano, mas após todas as vezes que a gente tem um momento de, sei lá, conhecer mais a Deus Sim. e estar imerso ali, a gente sai com a certeza de que quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa saber. Com certeza. Quanto mais a gente acha que a gente está preparado, mais tem coisa pra gente se preparar e aprender. Então, eu fui muito confrontada nas aulas, nas capelas, nas amizades, a amar a Cristo de verdade. Sim. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei lá é que era a minha percepção de quem Cristo é. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso hoje. Que a minha percepção sobre quem Cristo era muito fraca. Tipo assim, eu sabia quem Cristo era. Eu Sim. sabia quem Jesus é. Eu sei o que ele fez por mim. Só que, ainda assim, a gente, que nem eu falei, né? A gente se acostuma àquilo que é normal pra gente. E durante esse ano eu tive que aprender de novo a confiar em Cristo, a saber que Ele é soberano, a saber que eu tô nas mãos dele e Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai deixar que o caos da minha vida tome conta. Ele sempre, Ele é Senhor e Salvador, Ele é Senhor da minha vida. Então, uma coisa que eu aprendi muito esse ano foi a crescer na minha percepção sobre quem Cristo é. E, a partir disso, aprender a amá-lo e a confiar nele por quem ele é. E não por quem a minha cabeça criou, né? Por quem o Deus... Minha cabeça Isso, projetou um Deus fraco e eu Aham. aprendi a desconstruir esse Deus fraco e a realmente conhecer um Deus forte e que me ama. Glória a Deus, Duda. Então, nesse ano, teve alguma coisa assim, algum comportamento, algumas ações, qualquer coisa que, após esse ano de experiências e ensinamentos, tenha mudado o teu modo de pensar? Muita coisa. Muita coisa mudou. Mas uma das coisas que mais mudou, assim, foi a minha percepção sobre Cristo e a minha percepção sobre missões. Sim. Porque eu saí daqui com uma cabeça muito idealizada sobre o que eram missões. É você sair da sua igreja e trabalhar num campo, ou num povo, ou com algum grupo de pessoas específico, e viver a vida toda ali, e morrer ali, e ser o suporte para quem aquelas pessoas precisam
para alcançar Conhecer Cristo. E missões não é isso. Missões é você simplesmente falar do amor de Cristo, falar do amor que te alcançou. Sim, existem missionários em tempo integral, que saem da sua igreja, que vão para um campo, investem tempo ali. Mas esses missionários, eles não podem ficar ali para sempre. Eles precisam preparar pessoas daquela comunidade. Capacitar, Sim. né? Sim, o trabalho de um missionário, a não ser que o lugar que ele esteja peça isso, não é chegar lá e ficar lá até morrer. Sim. É chegar lá, fazer o trabalho dele, preparar uma igreja forte e que se autossustenta, que sabe buscar a Cristo por si só, Sim. sair dali e ir para outro lugar e fazer a mesma coisa, e ir para outro lugar. Continuar plantando, sim, continuar o trabalho. E isso foi uma coisa que mudou a minha percepção. Para mim, o missionário, ele chegava lá e ele ficava lá para sempre. E não só isso, mas também a gente fazer a diferença onde a gente está. Seja dentro da igreja, com algum visitante, ou com alguém que já está caminhando na fé, mas que, sei lá, está fraquejando, ou que não está mais encorajado. O nosso trabalho é levar o amor de Cristo, seja ele do zero, ou mostrando que Cristo ainda ama as pessoas, que Sim. Cristo ainda ama aquele ser humano. E nessa caminhada é bom, Duda, porque os dois se fortalecem, né? Tanto você quanto aquele que, como você falou agora, que às vezes está fraquejando e precisa de um suporte. Isso também vai nos alimentando, né? Sim, incentiva a gente a buscar mais, porque você não consegue dar alimento para alguém se você não tem alimentado. Isso, se você não está alimentado. Então, incentiva a gente a buscar mais para estar preparado para dar para as outras pessoas. É o que muitas das vezes eu peço a Jesus. Eu digo, Senhor, me enche de amor, porque como é que eu vou dar amor para alguém se eu não tiver? Verdade, então, primeiramente, me enche. Necessário. Então, assim, é necessário a gente ter essa... É algo muito que a gente vê... Eu lembrei disso porque o nosso culto de profissão de fé, uma das profissões foi de uma adolescente que estava falando que num acampamento dos adolescentes, numa dinâmica de evangelizar, ela foi falar sobre o que Cristo tinha feito na vida dela, e na verdade Cristo falou com ela foi evangelizar e foi evangelizada. Isso Sim. é muito, muito louco, e é isso mesmo. Tipo, a gente às vezes fala... sobre o amor de Cristo, mas aí, às vezes, isso acaba fazendo a gente perceber que a gente nem conhece realmente tanto o amor de Cristo assim pra gente falar. Isso aí vai motivar a gente a conhecer mais a Cristo, aí conhecendo mais a gente precisa conhecer mais e ama mais e compartilha mais. E sempre mais. Muito mais, é muito louco. E... Nos conta aí sobre algo importante, assim, que você leva, né, de aprendizado já, assim, desse um ano. São muitos aprendizados, claro, a gente sabe. Mas algo que seja, talvez, assim, mais prático, algo que tu consiga realmente botar mais palpável, assim. Eu acho que um dos meus maiores aprendizados esse ano foi em relação à idolatria. No sentido de que o nosso coração, ele sempre vai procurar um Deus que ele possa manipular. É verdade. E se a gente tem uma percepção fraca sobre quem Deus é, o nosso Deus que a gente consegue manipular vai ser mais forte. Porque o meu Deus é fraco, o meu Deus é fraco, mas o Deus que eu criei, ele é forte e eu posso cuidar de mim através dele. E então, você passa a dar as ordens para ele, né? Para ele fazer a sua vontade, Você passa a dar as ordens para o seu Deus. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi esse ano. Foi que o nosso coração, ele sempre vai procurar um Deus que ele possa manipular. E é por isso que muitas vezes ele é rebelde contra Deus, porque a gente não consegue manipular Deus. E a gente tem que estar submisso. Aprender a estar submisso à vontade de Deus, entendendo que os planos dele são melhores, sempre vão ser melhores, porque ele está olhando lá na frente. A gente está olhando aqui o agora, nesse espaço de tempo, no que eu vivi e no que eu estou vivendo agora. Eu não consigo ver o futuro, mas Deus, ele sabe o futuro. O não de Deus é perfeito pra gente, né? Exato. Até o não de Deus é perfeito pra gente. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. De ter a percepção correta sobre Deus e que isso vai me impedir de criar falsos deuses. Sim. Falsos deuses fracos, que querem lutar contra... disputar pela minha adoração. Teve alguma leitura, assim, específica que tu fez para que tu tivesse essa percepção? Ou alguma pessoa? Eu acho que... Eu conversei muito sobre isso com a minha orientadora, com a Stephanie, que foi a Stephanie, a pessoa que me entrevistou e tudo mais desde o início. A gente conversou muito sobre isso, sobre idolatria, sobre conhecer verdadeiramente a Deus. E eu acho que tem 3 livros
que me ajudaram muito nisso. Um se chama Pecados Intocáveis, que ele trata justamente sobre os pecados que a gente não fala. Pecados de estimação, Pecados de estimação, que não é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, que pecadora. Então, Pecados Intocáveis é um livro muito interessante. Deuses Falsos é um livro também bem interessante sobre isso, que fala sobre a idolatria. E A Cruz de Cristo. Eu tenho quase certeza que é esse o nome. A Cruz de Cristo fala sobre... Foi a Cruz de Cristo? Eu acho que é. Se não, eu passo para vocês depois o nome certo. Mas é um livro que fala sobre o processo de Jesus, a vida dele aqui na Terra até o sacrifício dele. Sabe? Sobre todo o peso que foi o sacrifício dele e como, por isso, pelo que ele fez pra gente, o que só nos resta é gratidão. Sim. Sabe? E a gratidão vem através do amor, através da obediência. Gente, é um livro muito bom. É um livro comprido, bem grande, mas é um livro muito, muito interessante. Que bem. Isso é muito bom a gente ter essas referências literárias para agregar aqueles que sempre estão à procura. E bora ouvir um pouco. A gente sabe que esse ano foi repleto de histórias para ti, situações que te botaram realmente na dependência de Deus. E a gente queria ouvir alguma história aí que te marcou, alguma situação que tu quisesse trazer pra gente que realmente ficou aí na tua cabeça. Tá. Eu tinha comentado uma com vocês antes, mas eu lembrei da minha experiência no meu estágio de julho, na temporada. O PM ele faz um estágio obrigatório em julho, na temporada de acampamentos do Palavra da Vida. E eu queria ser tudo, trabalhar em tudo naquele acampamento, menos no aconselhamento. O aconselhamento é a pessoa que fica com as crianças, você é tipo a mãe de quarto daquelas crianças, então você fica com elas no quarto, participa das brincadeiras com ela, e os momentos de devocional e de estudo em grupo, você faz com elas. Você é a conselheira delas, sim. E aí eu queria tudo, menos aquilo, menos aconselhamento. O meu pavor era o aconselhamento, porque eu não me sentia capaz. Eu falei, não, vou pegar 10 crianças de 8 anos e vou fazer o quê com essas 10 crianças? Eu não sei. E aí foram 3 semanas de acampamento. Na primeira eu fiquei no refeitório. Nossa, foi a melhor semana da minha vida. Fiquei muito feliz. Servia sorrindo e a gente tinha... Muito confortável. Eu estava muito confortável no refeitório, servindo no refeitório. Mas na segunda e na terceira semana, me colocaram no aconselhamento. E aí eu não sei o que eu faço. Deus. Foi outra crise gigantesca, porque eu não me sentia capaz de fazer aquilo. Eu vi outras pessoas que já tinham trabalhado no acampamento e tinham sido conselheiras, e você olhava para elas e você falava, ela consegue fazer aquilo. Sim. Ela sabe como fazer isso. Eu não sabia nem por onde ia. Mas beleza, vamos lá. Meu primeiro quarto, primeira noite na Twins, eram crianças de, acho que 8 a 10 anos. Fiquei com 10 meninas. Aí, beleza. Eu coloquei elas pra dormir no quarto direitinho, cada uma na sua caminha, desliguei a luz, fui pro banheiro, me tranquei e chorei. Chorei tanto. Eu falei, Deus, eu não consigo, eu não aguento. É uma rotina. Se a rotina do seminário é pesada, a rotina de acampamento é o triplo. Eu falava, eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz de passar a devocional que a gente tem que fazer com elas. Eu não sei fazer isso com excelência. Eu não sei correr na trilha e me meter na lama e girar com elas e conseguir ganhar aquilo. E Deus me ensinou muito que não sou eu que faço as coisas, é Ele que faz. Eu só sou um instrumento. Eu tô ali para aprender e ser usada por Ele. E isso me marcou muito na temporada, aprender que não sou eu que faço as coisas, é Deus que faz. E Amém. Se Ele chama de novo, se Ele chama, Ele capacita. Amém. Sim. Essa semana você chegou aqui em Manaus, né? Tá Sim, assim, cheguei em casa. Tá de férias, veio visitar os pais. Mas isso não quer dizer que você também não tenha trabalho para fazer no campo missionário. Sim. E quais serão as tuas atividades nesse período, até o teu retorno novamente para o PV? De ano. Eu tô de férias, mas eu preciso cumprir o meu período de estágio também. Então, antes de voltar pro PV, eu preciso cumprir 1 mês de estágio. E aí, durante esse 1 mês, mais ou menos 2 semanas, eu vou fazer estágio aqui na igreja. Servindo, aprendendo mais. Eu precisava, era uma coisa que eu queria muito, era conseguir fazer um período de estágio na igreja, para servir intencionalmente as pessoas que me sustentaram o ano inteiro, né? As pessoas que me apoiaram em oração e que me enviaram. Eu tinha isso para mim, eu preciso fazer um período de estágio na igreja. Então, vou fazer
mais ou menos 2 semanas aqui. E mais 2 semanas e meia eu vou fazer na Seara, que é uma missão em que a base fica em Itacoatiara, mas eles trabalham com ribeirinhos ao longo de todo o rio, né? Os ribeirinhos, eles são o segundo grupo de povos menos alcançados aqui do Brasil. Se eu não me engano, eles só perdem para os indígenas, que estão em primeiro lugar. E, gente, é muita gente. Muita gente. E olhando essa necessidade, eu e a Yumi, uma menina da minha turma, a gente decidiu fazer o nosso estágio também na Seara com os ribeirinhos. Então, nós vamos ajudar durante 4 ou 5 dias no acampamento de obreiros, servindo os missionários da Seara durante o acampamento, e depois nós vamos para as comunidades. Também conhecer como eles desenvolvem o trabalho ali na igreja, com visitas, o vida na vida mesmo, né? Os missionários entre os ribeirinhos, eles não fazem tanto o evangelismo de impacto como a gente vê, assim. Eles fazem o vida na vida. Relacionamento, sim. E aí a gente vai lá para ajudar eles e dar um apoio nesse trabalho que eles já têm. Missões Nacionais desenvolve também, justamente como você falou da Seara, vida na vida, vem o radical, ele vai para aquela localidade, ele passa a viver a vida do ribeirinho, né? Formando e capacitando. A gente se colocar no contexto deles para viver como eles e descobrir a melhor maneira de levar o evangelho para eles. Porque não tem como você tentar entregar um evangelho que você prega, sei lá, para um alemão, para um ribeirinho. São contextos totalmente diferentes. E missões é muito sobre isso, sobre saber se adaptar, né, ao contexto. Você saber olhar no olho da pessoa a cultura que ela está inserida e saber trazer o amor de Cristo, trazer a mensagem do Evangelho de forma que, na cultura que ela esteja inserida, ela entenda a mensagem do Evangelho. Isso vai agregar várias coisas e é muito importante a gente estar capacitado e ter esse pensamento para conseguir. E aí é um aprendizado a mais. Por exemplo, a Duda chega, daqui a pouco o ribeirinho vai tratar um peixe, quer dizer, se ela não tratou, vai estar vivendo a vida do ribeirinho, vai aprender a tratar o peixe. Aprender a tratar um peixe, a colher uma fruta ali. Na árvore. Sim. Fazer um fogo. Então, tudo isso muito bom. Vai ser um período... Vai dar mais um programa para ela voltar, para ela contar para cá, pra gente. Vambora. Verdade. Duda, a gente praticamente já está chegando ao término do programa, no final do bloco, né? Vamos supor que alguma pessoa, algum empresário, algum irmão, em qualquer canto do Brasil e do mundo que esteja assistindo o nosso programa, ele deseje investir em você financeiramente, como ele poderia fazer essas doações para você? Através do meu Pix. Meu CPF, 703-816-34264, Maria Eduarda Borges. Mas é isso, me manda uma mensagem e eu posso te explicar melhor o que eu estou fazendo lá e aí você pode me abençoar. Tem Instagram também, Duda? Tenho, o trabalho. _Borges Duda. Eu sempre posto lá o que eu estou fazendo lá pelo PV, algumas coisas sobre as aulas. Joel. E Duda, sabendo tudo aí que tu passou, que Deus trabalhou na tua vida, a gente queria que tu deixasse uma mensagem, tendo em vista que existem muitos jovens, adultos, pessoas diversas em lugares diferentes que estejam passando pela mesma coisa que tu já passou e que tu dê um conselho aí, tendo já passado por isso. Eu acho que confie em Deus. Sim. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso deixar. Porque se você não confia em Deus, você não vai para lugar nenhum. Você não vai conseguir passar por um ano de seminário ou por alguma crise ou talvez por um problema familiar, um problema financeiro. Qualquer problema a gente não vai conseguir sair disso com graça e com aprendizado se a gente não confiar em Deus. Se a gente não souber que Deus, ele cuida desde o início até o final. Se ele chama, é ele que sustenta até o final. E para algum jovem que pensa em fazer seminário, eu acho que o meu conselho é, mano, vai. Se seus pais aprovam, se sua igreja aprova, se você tem a vontade, vai. Não gasta o teu tempo em coisas que não têm futuro. No sentido de
uma vida que você vai viver e no futuro você vai se arrepender por não ter usado o seu tempo do jeito certo. Sim. Vai, aprende. Mesmo se você não for para um campo, é um conhecimento que você não vai ficar guardado. Você vai passar para as outras na pessoas. igreja local. Sim. Então, vai fundo, formas. confiando em Deus, sabendo que Ele vai cuidar de tudo, mesmo que pareça que não, que tá tudo um caos. É melhor a gente estar no perrengue com Cristo do que na paz sem Ele, desobedecendo Ele. E ele poderá ser também, que eu penso assim como eu, outro dia descobri, que o missionário não é todo aquele que vai. Existe o missionário também que fica. Sim, os que ficam são muito importantes. Foi chamado para ficar justamente para que possa fazer a mobilização para dar suporte aos que irão. Sim. Então, assim, chegamos ao final do programa. Nós queremos lhe agradecer por essa entrevista maravilhosa. Já estamos assim com sabor de quero mais para todas as vezes em que a Duda estiver aqui por Manaus, né, de férias, né? Verdade. Para que possa estar nos atualizando e abençoando, tá bom? Mais. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 14. Não esqueça de se inscrever no nosso programa, compartilhar, acionar o sininho e receber as nossas atualizações do programa e da nossa Constante TV. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite.